Começando mais um episódio do podcast mais maravilhoso das redes sociais, onde na minha cadeira eu consigo trazer os maiores nomes da cirurgia bariátrica desse Brasil. Cirurgião, nutricionista, psicólogo, pessoa que fez a bariátrica, pessoa que não quer, a missionária aqui sempre conversa com essas pessoas, tô brincando. E hoje, gente, eu tô com uma nutri que ela é uma queridíssima. Eu conheci ela no Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, lá em João Pessoa. A gente conversou muito sobre suplementação, inclusive hoje ela não está tomando água. Ela veio tomando o Whey Protein. E depois que eu postei uma foto com ela na rede social, muitas seguidores falaram bem assim, ai, minha Nutri, minha Nutri, minha Nutri. Então você, Nutri Bia, obrigada por estar aqui. Nai, obrigada pelo convite. A gente se divertiu muito no congresso, né? Muito. Principalmente na festa, gente. Depois eu conto os bastidores pra vocês. Eu só manda direct que eu conto tudo. E tô aqui no meu Wheyzinho pra dar orgulho pra vocês, pra que estimule, né? Todo mundo bater meta de proteína, enquanto assiste esse episódio. Inclusive, ela trouxe o Whey Protein, trouxe polivitamínico, trouxe prato do bariátrico, pra gente realmente abordar os pontos que são mais questionados por você. Mas antes de começar a falar em bariátrica em si, a gente sabe que a nutrição é um campo muito amplo, né? Como que foi pra você se especializar em cirurgia bariátrica? Desde que você se formou, você já teve essa especialização e seguiu? Olha, eu sempre tive uma conexão com o tratamento, né, de obesidade. Então, o meu TCC na faculdade, lá não vamos dizer em que ano que foi, que eu prefiro manter a minha fama de novinha, foi no modelo transteórico de mudança de comportamento. Então, da gente saber em que fase que o paciente está mais propenso a aceitar uma mudança ali dentro de uma dieta, como que a gente leva ele para o estágio de ação. Então, a gente aplicou isso num grupo no meu TCC da faculdade. Aí, eu fui fazer especialização de clínica primeiro, e a segunda especialização que foi obesidade, emagrecimento e saúde, que aí fiz um trabalho sobre cirurgia bariátrica e já estava na Salé. Né? Então, Salé, tenho aí quase 13 anos de Salé. Uau! Então, cresci lá dentro, né? Sua escola da bariátrica entrei foi lá, um né? girininho e agora cresci junto Uma com girinona. a girinona. E aí comecei a trabalhar com isso, trabalhei com bariátrica num ambulatório de hospital escola, lá no ABC, né? Então também tive essa visão de SUS, de transição da cirurgia aberta para a cirurgia por vídeo, né? E aquele número imenso, né, de pacientes e a realização de, no instituto, a gente poder mudar a vida de tantos pacientes, né? Então, uma equipe grande, eficiente, competente, completa, e a gente consegue, com certeza, aí, atingir uma gama imensa de pacientes aqui em São Paulo, né? E muita gente que está vindo também de outros estados, outros países, para fazer a cirurgia lá com a gente. Sinto muito honrada de te ter aqui, porque realmente o Instituto Salé é um dos maiores, né, polos aí de fazer cirurgia bariátrica. Vocês realmente são muito conhecidos pelo alto volume e qualidade também dos procedimentos, não só bariátrica, tá, gente? Lá cuida da obesidade de uma forma geral e muito completa. Bia, quando a pessoa pensa em fazer cirurgia bariátrica, ela pondera muitos pontos. Um dos pontos que causa muito medo e apreensão é a dieta líquida. Como que é o protocolo lá que você passa para os pacientes de dieta líquida? Quem ainda não fez a bariátrica, o que esperar dessa dieta líquida? Gente, dieta líquida, pensar o seguinte, vocês já vão ter reduzido o estômago. Então, sensação de fome é muito pequena no primeiro mês, né? A gente praticamente tem que seguir a alimentação pelos horários e não ali porque você sentiu necessidade de comer, né? E é uma grande hidratação. Então, a gente vai fazer caldos, esses caldos que às vezes geram, né, um medo. Não é jogar uma cenoura dentro da panela de pressão e a água que a cenoura soltar, a gente vai tomar, tá? A gente vai montar uma sopinha que vai ter proteína, que vai ter mais de um tipo de legume, de verdura, vai ter carboidrato, vai ter temperinhos, né? A gente usa temperinhos mais leves, então salsinha, cebolinha, alecrim, e a gente deixa aquilo virar a sua sopa convencional e a gente vai
tomar só o caldinho, Uhum. tá? Isso 8 dias é no nosso protocolo, tá? Com 9 dias, a gente já vai liquidificar essa sopa e coar depois. Então, ela já fica uma liquidificada e coada. Com 16 dias, você já tá na pastosa. Então, já é papinha, purê. Voltando com 30 dias, a gente já evolui, se você está bem adaptado, para uma dieta branda. O que é uma dieta branda? É tudo cozidinho, refogadinho, mais molinho, mais úmido, para facilitar você formar aquele bolo do pastoso com seus dentes, né? Aham. Então, a gente aprende a mastigar nessa fase, aprende a dar o tempo entre as garfadas. E progredindo bem, né, durante um mês nessa branda, a gente já vai para a dieta geral, que é o que a gente está acostumado a comer hoje. Só que, claro, vamos comer uma quantidade, né, bem menor, né, pela capacidade reduzida do estômago, mas a gente já vai conseguir comer, né, pão, arroz, feijão, carnes, né, alguns alimentos. A gente percebe, sim, que os pacientes se adaptam mais fácil, outros, às vezes a gente tem uma experiência ruim, dá uma afastadinha, mas depois a gente já vai ensinando, né, a insistir, a reintroduzir, a preparar de outra forma, e a gente vai se adaptando com o decorrer dos meses. Eu digo que ali com 4, 5 meses a gente já tá comendo bem legal. Geralmente o paciente tem muito medo, né, de comer esses alimentos. É normal esse sentimento de medo, mas aí você vai comendo, vai testando e vai ficando tudo muito mais calmo. Uhum. Quando o assunto é suplementação, nesse primeiro mês, já entra com o whey protein nessa dieta líquida? Como que é? A gente já entra com whey protein já no preparo pré-cirúrgico, tá? Então, nós temos um preparo pré-cirúrgico, geralmente em torno aí de 10 dias. A gente divide aí alguns dias uma dieta leve, com salada, legumes, shakes de whey, sucos naturais, suco verde, né? Probiótico também, a gente já começa a tratar do intestino antes de fazer a cirurgia, porque sabemos que, né, alterando aí consistência de dieta, redução de fibras, o intestino às vezes demora uns diazinhos para ele engrenar. E um pouquinho antes da cirurgia, a gente faz uma pastosinha para limpar bem o intestino, né? A ideia da dieta pré-cirúrgica é fazer aquela reduçãozinha de peso que diminui tempo cirúrgico, facilita para os nossos colegas aí cirurgiões fazerem o belo trabalho que eles fazem. Então, nada de despedida um dia antes da cirurgia. Um dia antes não, né? E nem nunca, né? Porque como a gente sabe, não precisa se despedir, a gente vai ter uma vida gostosa depois, né? Despedida parece que a gente perdeu para sempre, né? Não, Eu vi que você trouxe o whey protein, se você quiser trazer para mostrar também. Existem vários tipos de whey, isolado, concentrado, hidrolisado. Isso. Qual que é o mais indicado para o paciente bariátrico? No comecinho, a gente prefere o isolado, tá? Por ele ter uma quantidade reduzida aí de lactose, ter menos carboidratos, às vezes até ser zerado, né, de carboidrato, então ele é menos calórico, a absorção dele é um pouquinho mais rápida, então a gente prefere, né? E eu trouxe aqui 2 wheyzinhos que a gente desenvolveu, que é o Health Body, que a gente está tentando fazer, né, o tratamento completo lá na clínica, né, que são wheys isolados. Então, a gente fez baunilha, cacau e o que tá aqui na minha shakeira é o Juice de abacaxi, tá? Todos eles com mais ou menos aí de 24, 25 gramas de proteína em 30 gramas de produto. Então, a gente também tem que focar nisso, né, Nay? De escolher marcas que tenham, na menor quantidade de pó, a maior parcela de proteína, né? Sim. E o menor volume de carboidrato, que não é tão interessante para o paciente que quer o emagrecimento, né? Às vezes a gente encontra proporções ruins, né? E outro ponto que a gente sempre fala é tamanho da lista de ingredientes, né? Então, há um whey que tem lá 16 ingredientes, né? Eu falo que é um Frankenstein, né? Então, a gente quer ali 4, 5 ingredientes. A gente quer adoçantes naturais, como estévia, talmatina. A gente quer, se possível, aromatizante, corante natural, porque tudo isso
faz a gente aceitar melhor o sabor, né? Aquele sabor amarrado, a gente tem essa sensibilidade inicial palatável, né? De tudo ficar muito doce, principalmente, né? E aí é esse que é o problema do nosso querido aqui. A gente fica, ai meu Deus, entre a cruz e a espada, né? Preciso tomar, não consigo mais, né? E você mostrou que esse aí é de maracujá, né? Esse aqui, ele é abacaxi. Abacaxi, que já é um pouco mais cítrico. Frutado. Que já traz essa questão do paciente que tem o paladar que tá achando tudo muito doce. E é surreal, assim, né? A gente tem várias marcas no mercado e vocês estarem trabalhando com um perfil de paciente bariátrico, entendendo o outro lado, já traz soluções. Você mostrou também que ele é um whey mais levinho, né? Ele é fininho. bem fininho, tá? Eu não sei se dá pra gente ver. Ele facilita quando a gente vai fazer a dissolução. Vou até fechadinho aqui, eu vou abrir pra gente ver. E tá disponível só pra paciente lá da clínica? Não, se vocês quiserem, a gente tem uma lojinha lá. E aí, ó, ele é bem fininho, ó. Entendi. Não sei se dá pra vocês verem. Dá, sim, sim. Então, isso é uma coisa que auxilia muito quando a gente vai fazer a dissolução, né? A Nai viu aqui o de abacaxi, né? O cheirinho, né? Porque é aroma natural, é a própria pectina do abacaxi, né? Que dá coloração, que dá o gostinho. Então, não tem nada artificial, né? E qual que é a importância do whey protein? Por que eu tô te perguntando isso? Fiz a trend lá, né, com vários nutricionistas especialistas em cirurgia bariátrica no congresso. E aí, disparado, o suplemento que todos falaram que o bariátrico não deveria ficar sem é o whey protein. Qual a importância do whey na vida pós-bariátrica? Whey. Primeira coisa que ele vai nos ajudar, né? Quando a gente começar a comer um pouquinho mais, as dietas ricas em proteínas nos ajudam na saciedade. Segunda coisa, a gente está tendo um emagrecimento rápido, né? A gente precisa ter aí a proteína para preservar a nossa musculatura. Preservando a nossa musculatura, a nossa taxa de metabolismo, ela vai começando a entrar, né, no ideal. Porque o que acontece? Quando a gente faz uma bioimpedância, por exemplo, do paciente antes dele operar, não necessariamente ele tem uma taxa de metabolismo muito baixa, mas ele tem um metabolismo abaixo da faixa que ele precisaria ter. Então, quando ele perde gordura e mantém a massa magra, você vai conseguindo entrar numa faixa onde você não acorda devendo 400, 500 calorias. Você acorda no 0 a 0. Então, aí você fazendo seu plano certinho, fazendo seu treino, você consegue tanto perder, né, quanto manejar aí um aumento só de massa magra, quanto manter, eu só quero manter, agora eu cheguei lá, tô com um percentual de gordura afinadinho, tô num peso ideal, eu consigo manter esse resultado com uma facilidade. Diferente daquelas dietas que às vezes a gente já fez alguma vez, né, que eram extremamente restritivas, a gente acabava perdendo um pouco aí de musculatura na maior parte, pouca gordura, muita água, né, que era uma desidratação. A gente fazia 15 dias, perdi 5 quilos. Engordava 10 Uma semana depois, 10 quilos a mais, né? Então, não mudava nada no nosso mecanismo de gasto energético, né? Então, o whey, ele ajuda muito nisso. Daí a importância, né, que ele tem. O porquê que a gente fala tanto dele, né? Da gente também ter força, né? Qualidade muscular. Porque não adianta a gente perder peso, cair uma caneta no chão, você abaixar e você não conseguir levantar. Né? Acredito que você já deva ter bastante relato aí, né, sobre isso, sobre a qualidade muscular. Olha, aquela paciente, esteticamente ela tá bonita, né? Mas ela se queixa de uma fraqueza, de uma dor no corpo, né? O que pode ter acontecido? Muitas, por exemplo, não conseguem ficar sentadas porque sente a dor do cóccix. Né? Porque não tá trabalhando também essa parte da musculatura. Outra queixa também, e que eu até vi uma endocrinologista especialista em bariátrica, eu sou doida pra trazer ela aqui, mas a gente não conseguiu bater a agenda ainda, que é a Maria. Ela falou o seguinte, que o whey protein ajuda muito na saúde capilar. Muito. Porque cabelo é queratina, queratina é proteína, então não adianta nada ficar tomando polivitamínico se você não tá tomando whey. Já apareceu lá no consultório pacientes tomando 3, 4 polis de cabelo.
né? E a gente entende que existe aquele ciclo capilar, né? Que geralmente ali entre o terceiro e o quarto mês pós-cirurgia a gente tem aquela queda um pouquinho mais intensa, mas que até o sexto, sétimo mês já vai passando, né? Então o paciente ele começa a entrar num desespero tão grande que ele vai comprando todas as vitaminas. Compra de gominha, compra de cápsula, compra da marca 1, 2, 3, né? E quando a gente pergunta, tá tomando whey protein? Tá conseguindo bater a sua meta de proteína, né? Aí ele fala, não consigo tomar whey. Consigo, mas eu tô comendo pouquinho. Então, acaba que na alimentação fica muito distante o que a gente precisa conseguir, né? Então, a gente preconiza, né, via suplementação no nosso protocolo, pelo menos 50, 60 gramas de proteína. Principalmente nos 6 primeiros meses. Depois, a gente vai fazendo o cálculo já pelo quilo de peso, porque o paciente já vai ficando com um peso mais próximo do ideal. Então, aí a gente gira lá 1,2, 1,5 gramas por quilo de peso entre o que ele come mais a suplementação. E aí vai começando o quê? Conseguir reduzir a quantidade de suplemento, porque uma hora vai reduzir, né? A gente não vai ficar tomando baldes de whey para sempre, né? E vamos conseguindo aumentar as gramas alimentares, né? As fontes de proteína da dieta. Então nesse primeiro ano é porque eu comecei a suplementar com whey depois de 10 anos que eu descobri que o whey era importante. Gente, mas se eu conseguir ter um bom desenvolvimento com a bariátrica, você também pode. Então, no primeiro ano, geralmente as pessoas elas começam suplementando mais com whey e aí vocês vão diminuindo até... Até ali ficar uma dieta normo-proteica ou então uma hiperproteica quando a gente está tentando trabalhar aquele aumentozinho da massa, né? Que como você falou aqui em outros episódios, às vezes no primeiro ano a gente dá uma emagrecidinha um pouquinho a mais, mesmo fazendo tudo certinho, né? Então, a gente quer recuperar um pouquinho a massa, a gente deixa ainda um pouquinho mais alto aí, dependendo do volume de treino, né? E, claro, podendo sempre associar com a nossa querida também, que foi muito citada, a creatina, né? Creatina, ela ajuda a gente a ter energia para ter força para fazer os exercícios, principalmente a musculação, que é tão importante, né? Que você tá retomando agora, né? Sim. Vamos sair um pouco da bike, né? É porque minha bunda tava mole, gente. Lá em João Pessoa, eu fui entrar na água, eu tenho uma outra amiga que é a Nutri das Bares da Lorena, ela tava me filmando. Eu ia postar nos stories, mas aí, cara, quando eu vi aquela bunda mole... Mas eu postei. Eu postei pra falar, tô vagabundando? Tô. Meu podcast fala palavrão, tá? Tô vagabundando? Tô. Mas eu vou pra musculação pra provar que vai existir uma bunda dura aqui. Vai existir, vai ter a transformação. Mas eu preciso de creatina. Precisa. E de whey protein. E de whey protein. E de agachamento. Tem problema tomar whey protein e creatina junto? Olha, eu não acho muito interessante. Eu prefiro separado, tá? Mas não tem nada que comprove que não possa tomar junto, né? Então, assim, antes tomar do que não tomar, né? Toma um, esquece o outro, melhor tomar tudo junto. Tem algum horário que você indica tomar creatina ou tomar whey? Olha, o whey eu gosto bastante, né? Pós-treino. Gosto pré-treino quando ele é um blend, né? Que é aquele que tem um pouquinho mais de carboidrato e tem... Geralmente, a gente tem as nomenclaturas de 2Ws, que são hidrolisado com isolado ou isolado com concentrado, ou o 3W, que são os 3 tipos, concentrado, hidrolisado e isolado, né? Eles vão ter um pouquinho mais de carboidrato, então eles podem ser até um pré-treino, né? Porque a gente consegue ter energia com um whey que tem um pouquinho mais de carbo, a 5, 6 gramas, né? Ali na dose de 30 gramas. Então, eu prefiro pós-treino. Lanche da tarde, acho excelente. Ceia também acho excelente. Aí você pegou no meu ponto. Eu como na ceia, gente. Por que lanche da tarde? Muitos pacientes referem uma fome maior a partir ali do finalzinho da tarde. 5 então, às vezes a gente da tarde é o horário da... Coloca ali, melhora a ingestão ali do jantar, é um pouco mais calma, a mastigação, ele consegue raciocinar. E à noite, tem gente que tem aquela fominha ou aquela vontade de doce. Então, entra muito bem as receitinhas com whey, né? Então, uma panquequinha, um bolinho de caneca, um brigadeirão, um creminho para comer com morango, com uva. Eu acho
que você agrega a sua suplementação, muda um pouquinho o formato do whey, que também é uma outra coisa que ajuda a gente conseguir bater meta, né? Eu, como bariatricada, às vezes eu vejo muito hate nas receitas, porque as pessoas que nunca foram obesas e que nunca fizeram a cirurgia, acham que a gente fez a cirurgia para nunca mais poder comer doce. E é como se fosse um erro da humanidade a gente fazer um doce mais fit. Mas é uma coisa que eu falo, amores, redução de danos. É melhor eu fazer um doce fit com whey, e se mesmo assim eu continuar com vontade de comer um doce, depois que eu comer esse doce fitness eu vou lá e como doce, do que eu ir direto pro doce. Sendo que eu posso agregar. Sabe uma forma que eu acho legal de tomar o whey também, que deve ficar muito bom com esses aqui? Iogurte natural. Você joga um scoop e mistura. Isso. Gente, vira um creminho, uma coisa. E sobre essa questão de receita, vocês lá no Instituto, vocês têm algum material que auxilia na receita? Eu sei que o Instagram de vocês é super movimentado. Como que vocês, como equipe, olham pro paciente e mostram, né? Porque vocês já têm o cuidado de ter a linha de vocês. Exato. Como que é, assim? Olha, a gente tem no nosso material, então toda vez que a gente evolui a dieta, a gente fornece receitas doces e salgadas com whey. E a gente tem os nossos grupos, né? Então, nos nossos grupos, são pacientes que estão no mesmo tempo cirúrgico, né? Então, a gente tem grupos de 30, 60 dias, 6 meses e 1 ano. Legal. Geralmente são cerca de 10 pacientes, tá? Que a gente reúne lá no nosso auditório. E a gente passa por temas daquela fase, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa complicada pro bariátrico, né? Então, às vezes, ele tá na primeira consulta, ele tá querendo saber do reganho, né? Então, no grupo, a gente consegue dar um pouco melhor essas informações, trabalhar esses conceitos, dar essas opções, tanto de outras fontes de proteína, como colágeno proteico também, que pode ser uma opção para quem realmente não se adaptar com whey, mas também de como preparar esse whey para ele sair desse formato shake, né? Porque até eu canso de tomar ele eu nem só tomo formato shake. misturado, né? Mas esse de suquinho você iria gostar. Deixa eu provar. Deixa, vai, dá um golinho aqui. Deixa eu tomar essa água aqui. É para falar a verdade, hein? Sem cortes. Tô vendo essa negocinho amarelo aqui, gente. Parece um suco, né? Não parece whey. É o Body Juice. Excelente. Por isso, Body Juice, porque parece suco, não parece whey. Gente! Já quero meu cupom aqui. Bom, né? Olha lá, tomou com gosto, tomou golão. É porque não parece whey. Parece suquinho. Parece suquinho. É melhor do que aquela marca com T que todo mundo Eu conhece. também mas... acho. Eu também acho. Eu acho que lembra bastante. É porque... Mas é suave, eu né? já tomei de maracujá de outras marcas, mas é aquela coisa mais densa, não é tão fluido. Tão fluido, né? E Boa. aí todo mundo pergunta, né? Ah, é colágeno? Não, é whey. Tá? Porque realmente quando é colágeno fica nessa textura. Entendi. Os colágenos que eu já tomei, muito bom. Muito bom. Nutri. Ainda no assunto de suplementação, porque o whey protein creatina é uma parte. É uma parte. A gente vai pra parte dos polivitamínicos com minerais ativos e quelados, né? Perfeito. Eu aqui tomo Body for You, mas eu também tô sabendo que vocês estão com polivitamínico de vocês. Ai, gente, tá. E eu tenho certeza também que são com minerais ativos e quelados. E eu queria Sim. muito que você explicasse a importância do paciente bariátrico tomar a suplementação adequada para bariátrico. Exatamente, gente. Eu entendo, tá? Que vocês querem algum dia a gente vai chegar lá, né, Nai? De chegar e ter esses suplementos na farmácia e vocês poderem comprar, né? Porque eu acho que ter que se planejar para fazer a compra online, por mais que hoje a gente tenha esse acesso, essa facilidade, a gente consegue chegar num preço melhor para o paciente, mas tem muita gente que ainda gostaria de ir na farmácia e achar o suplemento. E não conseguimos ainda, né, ter esse caminho tão fácil com as farmácias. Alô, farmácias, liga pra gente. Liga nós. E então, o que acontece? A diferença é que, como esse trânsito, né, do estômago para o intestino, ele ficou mais rápido com a bariátrica, se a gente tiver uma vitamina que ela precisa ser convertida para ser absorvida, ela vai passar reto, né? Então, você tá com a vitamina já na forma ativa, você tomou,
e ela vai ser absorvida com muito mais certeza, com muito mais concentração, mesmo que você não absorva 100%, né? As fórmulas dos bariátricos geralmente passam de 100% das recomendações diárias, exatamente já considerando que vai ter a perda, né? Os minerais quelados acho que é o mínimo que teria que ter num polivitamínico para a gente, um dia eu vou absorver o ferro, outro dia eu absorvo o zinco. Qual que é a chance da gente ficar com a saúde ok? Num exame eu vou dosar, esse mês eu tô com deficiência de ferro, o outro mês eu tô com deficiência de zinco, porque o meu polivitamínico não é quelado, né? Então, isso é o mínimo que a gente deve procurar. Segundo, concentrações mais altas do que 100%. Super fácil de olhar na tabela. E ver o tipo, né, das vitaminas, né? Então, o cálcio, ele é um citrato? Já sabemos, já estamos carecas de saber, a Naizinha fala toda hora pra gente que é citrato, que é melhor. Então, gente, peguem essas informações e se interessem, leiam o que vocês estão comprando. Só nisso, vocês já vão perceber quantas vezes a gente, às vezes, é induzido ao erro quando a gente vai... Inclusive, tem marcas que têm o prefixo bari e não são com não minerais são. ativos. Inclusive, recebi ontem uma seguidora minha, ela falou, olha, Nay, eu sei que você fala dessa marca aqui como uma marca para bariátrico. Não tem minerais ativos e quelados. Essa aqui até tem, mas é muito mais baixo. Tem uma marca específica que são com minerais ativos e quelados, mas que é para grávida. Sim. O bariátrico pode tomar a vitamina de gestante ou essas vitaminas gestantes, geralmente, elas têm uma dosagem menor? Olha, por muito tempo, quando a gente não tinha outras opções, era o que a gente usava. É porque a carinha de novinha, gente, mas tem muito tempo que ela trabalha com isso. Se eu te disser que nunca teve uma vitamina de gestante nas nossas prescrições, eu vou estar, né, contando com a sorte, né, o que eu prescrevia, né? Mas, a partir do momento, né, acho que nos últimos 10, 15 anos, acho que já tinha alguma coisinha. Às vezes só tinha uma opção melhor, não era todo mundo que tinha poder aquisitivo para comprar, né? Mas, o que acontece? É bom, eu acho que se é a única possibilidade, é muito melhor do que essas que têm o prefixo bari e que não são específicas para bariátricos, tá? Por ter algumas coisinhas boas, mas mesmo assim a concentração, né? Lá quando a gente vai ver o percentual de adequação que vem do ladinho ali da vitamina em porcentagem, você vai ver que é menor do que as fórmulas para bariátricos, né? Então, dá para usar? Dá. No SUS se usa muito? Ainda se usa muito. Entendi. E aí vai ser melhor do que de um de A a Z normal. Cada um vai fazendo da forma, né, que consegue melhor. O importante é você não deixar de suplementar e fazer check-up. A gente sabe que essa suplementação tem que ser individualizada. Nada do que a gente fala em podcasts ou no Instagram ou em live substitui a consulta individual com o seu cirurgião, com a sua nutricionista, com sua psicóloga, porque tem gente que vai no meu Instagram e acha que ali é a terapia, né? Não, amor. Tem que ir lá tratar seus traumas, que eu não te conheço, não sou psicóloga, não é terapia, não. Mas se você fosse falar assim, no geral, a pessoa fez cirurgia bariátrica, qual a suplementação mínima que ela deveria estar fazendo? Uma suplementação mínima e segura. Mínima e segura, vamos lá. Um bom polivitamínico específico, de preferência, tá? Se for uma mulher em idade fértil e que menstrua, tem que suplementar ferro. Só o ferro que vai ter mesmo no polivitamínico específico não vai dar conta, né? A gente esperar para ter que fazer injetável, então acho que a gente não precisa esperar. Cálcio, com certeza, muito mais para as mulheres do que para os homens, infelizmente, uma realidade nossa, do nosso processo de envelhecimento, né? Mas cálcio. E a vitamina D, que eu acho importante também. Por que a vitamina D é importante? Que eu não sei falar. Eu só sei falar pra vocês tomar. Você só sabe falar pra eles tomarem? Vitamina D tá dentro do metabolismo do cálcio. Então, se eu não tiver vitamina D, eu não consigo segurar o cálcio no osso. Tá? A vitamina D também tá em questões aí com a saúde muscular. Então, às vezes eu sinto muita dor no corpo, indisposição, porque eu tô com a minha vitamina D abaixo de 40.
Entendi. Então, aí eu consigo deixar ela 40, 60, eu já viro uma outra pessoa, né? E geralmente vitamina D para bariátrico é sublingual, comprimido, efervescente. Olha, pode ser sublingual. Eu gosto bastante das gotinhas, eu acho prático. Eu gosto de spray, mas pode ser comprimido também. E a que eu tomo é D3 com K2. Melhor absorvida. Então, para bariátrico, geralmente tem que ser a D3 com a K2. Exatamente. A D tem que ser 3, não pode ser só D. Exato. Anota, hein? Anota. Então tá bom, a gente já sabe qual que é, né, a suplementação básica. O que a gente não falou ainda são números e parâmetros de exames. Tá. Porque tem bariátrico que manda mensagem pra mim, olha, minha B12 tá em 300, mas tá tudo bem. Mas eu tô capenga, tô com sono, tô com esquecimento, tô com cãibra nas mãos e nos pés, falta de sensibilidade. Qual é a taxa de B12 ideal para um bariátrico? B12, gente, pelo menos 500, 600, né? A gente fala 500 a 700 é uma faixa ótima. Né? Ferritina. Ferritina, mínimo 40, mas ótima 60, 70, é ótima. Tá, vitamina D. Vitamina D de 40 a 60. Tem alguma outra, tirando essas 3, que são as que eu decorei, que é importante a gente saber? Olha, cálcio dentro dos parâmetros eu acho importante, porque quando o cálcio altera no exame de sangue, é porque a gente já tá perdendo o osso. Entendi. Qual Tá. é? O cálcio geralmente é 8,5, 8,6, não deve ser menor do que isso, tá? É legal também olhar proteína, albumina, pra gente ver se a gente não tá catabolizando o músculo, né? Então, proteínas totais ali, 6, 7, é bom, né? Os nutricionistas, né, vocês têm que saber. Nutricionista que tá assistindo aqui, querendo se especializar em bariátrica, vai vendo. Vai achando que é só alimentação, que é não sei o que. Não, é exame, é taxa de suplementação. Inclusive, Bia, como que o mercado é carente de especialistas, principalmente nutricionistas, né? A gente estava no congresso agora, tudo bem que é um congresso mais voltado para médicos, mas tinham poucos também nutricionistas ali, né? Exatamente. A gente vê que o número, né, de cirurgiões aumenta, mas não é na mesma proporção que aumenta a equipe coesas, né, que é como a gente é chamado, os psicólogos, nutris, endocrinologistas. A gente ainda tem um número aí pequeno de profissionais capacitados e faz muita diferença, principalmente porque a gente entende esses sinais e sintomas que você citou. Então, às vezes você chega para um nutri que não tem aí a vivência da bariátrica, né? E você mostra os seus exames, ele vai se contentar com a B12 de 300, B12 de 400, uma vitamina D de 30. E eu vejo além também, eu vejo muitos profissionais médicos, não os cirurgiões bariátricos, que eu acho que os cirurgiões eles têm um pouco mais de afinidade, mas não são todos também que entendem tanto de exame nas características e nuances que um nutri bom em bariátrico entende. Mas tem muito médico que olha os parâmetros e fala, tá tudo bem, tá ali uma ferritina 30 e pede para tomar cápsula, né? Não passa por uma reposição endovenosa, intramuscular. Você sente que os próprios pacientes sempre procuram qualquer médico e não dá muito mérito para o nutricionista, assim? Sim. É como se o nutricionista não tivesse o know-how para falar sobre isso? Sim, eu acho que um pouco acaba acontecendo, né? E eu acho que se o profissional, ele entende... eu não quero entrar em conflito com médicos, tá? Não, nunca. Se o profissional entende e ele segura... Se ele consegue tratar do paciente de uma forma completa, Multidisciplinar, né? sem precisar da multidisciplinar... Eu não vou te respeitar, não. No tratamento da obesidade é multidisciplinar. O médico que por si só fala que vai curar sua obesidade, que ele sozinho entende tudo, corre, que isso aí é picareta. Não, eu não vou deixar nenhum médico te cancelar, porque eu já tô cancelando eles. Tá, então assim... Multidisciplinar o tratamento, né? Cada tem um que ser entende de uma coisa. Se o médico, ele... quer tratar você, né, de forma integrativa, porque a gente escuta muito isso, né? Vender tratamentos, às vezes uma indicação erradinha de injetáveis, né? E aí prejudica todo mundo que tá querendo fazer um trabalho sério com injetáveis, né? Para os bariátricos, a gente não consegue ter um andamento disso também, né? Porque às vezes vai precisar.
Só que se começa a ter essa pessoa que ela acha que ela consegue fazer tudo sozinha, né? Acaba atrapalhando isso, exatamente. Eu acho que para fazer dieta tem que ser um nutricionista. Para checar exames, a gente vai ter o endócrino, vai ter o cirurgião também. A Nutri vai olhar a vitamina, ela não vai olhar a parte hormonal, ela não vai olhar parâmetros de fígado, né? A gente não vai olhar essas coisas, a gente vai olhar, mas a gente vai falar, olha, você precisa passar com um hepatologista, você precisa passar com um endocrinologista. Inclusive, indicações endovenosas intramusculares, o nutricionista nem pode fazer. Não pode. Mas você pode identificar e falar bem assim, olha, você vai no seu médico porque você está precisando de uma indicação aqui endovenosa. Exatamente. Só que eu não sei, eu acredito que ainda tem muita gente em consultório que acha que vai perder o paciente se não resolver tudo. E é nisso que o paciente sai como o maior prejudicado. E é importante a gente estar falando sobre isso para os profissionais da área da saúde entender que estamos em 2024. A informação está na palma da nossa mão. As equipes têm que estar atualizadas e de uma forma, falando a mesma língua, de forma integrada, porque, sinceramente, é muito triste quando eu vejo uma pessoa que fez a cirurgia bariátrica virar para mim e falar bem assim, eu descobri através desse vídeo aqui do Instagram, dessa Nutri que eu nunca vi na vida, que a minha B12 tá não sei o quê, porque o meu médico nunca falou isso pra mim. Exatamente. Né? Então, essa equipe integrada, essa equipe que tá debaixo do mesmo teto, lá no Saleri falou que é um andar todo, né? E aí, todos vocês estão ali. Você tem outras Nutris lá também? Tem. Na nossa equipe de nutrição, existem outras 3 Nutris. E temos a nossa CEO, que é a doutora Margarete, né? Que coordena toda a equipe multidisciplinar em conjunto com o doutor Salé, que coordena toda a equipe cirúrgica. Tá. Agora eu quero entrar nos assuntos que geralmente me perguntam bastante, que eu acho importante a gente esclarecer aqui. Chiclete na dieta líquida. Posso ou não posso? Nai, eu sou contra, tá? O chiclete, ele vai fazer você estimular a secreção ali de digestão do estômago e não vai chegar nada, né? Então, ele vai meio que se agredir, né? Como se ele falasse, bom, vou ter que comer o que tá aqui. O que é o que tá aqui? É ele mesmo. Então, a gente já sabe, né, que quem tem esse vício em chiclete sem ser bariátrico, muitas vezes desenvolve uma gastritezinha, né? Então, imagina você, pós-imediato, né? Ali aumentando secreção. Então, não acho que sem contar que o risco de engolir, né? o risco de engolir. Depois vai ficar preocupado, né? Os nossos doutores, às vezes, eles recebem umas mensagens. Nossa, doutor, engoli um chiclete, e agora? O que eu faço? Eu recebo no Instagram, eu falo assim, não sou nutri, não sou doutora, fiz bariátrica há 16 anos. Você vai rezar? Vai ponto-socorro? Né? Exato. Então, assim, geralmente não vai dar nenhum problema, né? Mas, assim, a gente não costuma recomendar, né? Até porque você tá querendo administrar a questão da ausência da mastigação. Então, para isso, é interessante, talvez, a gente fazer um suco, aqueles geladinhos que a gente coloca no saquinho, a gente pode dando uma chupadinha, dar uma mordidinha. A gente consegue fazer sorvetinhos, vende aquelas forminhas de sorvete nessas lojinhas, né? A gente faz sorvetinho de whey, vai dando uma mordidinha. A própria gelatina zero, que a gente libera já na dieta líquida. Então, se é para aliviar mastigação, não é chiclete. Existem caminhos mais seguros, né? Café, com quanto tempo a pessoa pode tomar? E se pode tomar, porque também teve um tempo atrás aí que surgiu uma polêmica que eu não poderia tomar café nunca mais após a bariátrica. Nossa, que tristeza. E aí eu falei, gente, então eu fiz a bariátrica errada, porque eu tomo café e tô vivíssima aqui. Tá vivíssima. Então, o café, geralmente a gente fica os 30 primeiros dias, né? Aí a gente reintroduz com um pouquinho ali de leite, ou ele mais fraquinho, com 30 dias, né? Purinho, expresso, 60 dias. Tá. Aí eu acho que o estômago já tá pronto pra acidez do café. E tem uma indicação descafeinada ou um café 100% arábica? Porque o café, ele tem essa questão, né, de irritar a mucosa do estômago, não é só para bariátrico, é para qualquer pessoa. Então, a indicação é... O negócio é não exagerar. Tá. Então, quando eu voltar a tomar café com 60 dias, por exemplo, se eu tomar até 200 ml de café no dia, então seriam 4 curtos, não é uma coisa que vai me impactar tanto.
tá? Ou eu vou tomar uma xícara maior, um 100 ml de manhã, e depois eu vou tomar mais um cafezinho à tarde, aquele, né, do meio da tarde, que às vezes a gente sente que já vai baixando um pouquinho a nossa concentração, precisa de uma energia. Eu acho que é saudável, é um alimento funcional. Cafeína é funcional, o problema é o exagero, tá? E aí pode tentar pensar em cafés, né, usar o descafeinado, se está sentindo que está dando alguma sensibilidade no estômago, o arábico também, que é mais levinho. Vale lembrar que eu não tô mandando ninguém ficar tomando café não, tá? Isso aqui é pros noé pro café, que gostam muito de café e que fica pensando, meu Deus, como que eu vou viver pós-bariátrica sem tomar café? Porque já recebi. Não vou fazer a bariátrica e como que eu vou viver um mês sem tomar café? Eu tenho dor de cabeça, eu tenho abstinência de café. Então, tem saídas pra isso? Tem saídas, tá? Primeira coisa, tá tomando 1 litro de café por dia, tem que começar a fazer redução antes de operar. Tá. Então, a gente vai reduzindo até tentar chegar nessa dose que eu te falei, da 200, 300 ml. Isso, você tomando num dia e não tomando no outro, essa quantidade não dá dor de cabeça. Não dá abstinência. Agora, 1 litro, 500 ml dá, tá? Realmente tem gente que o café ele faz vasoconstrição. Então, o sangue faz mais força para passar pelos nossos capilares. E aí, o capilar aqui, esse aqui, ó, dá aquela dorzinha de cabeça aqui do lado, tensional, da ausência da cafeína, né? Então, redução. A gente pode comprar também wheys que lembrem cappuccino, fazer, né, aí receitinhas, a gente passa uma receitinha que é o whey de baunilha, com um pouquinho de cacau, e aí faz uma imitação de cappuccino também, tá? O que mais também a gente pode fazer uso dos chás, né? Então, ensinar esse paciente a tomar chás que tenham, sejam claros, né? Claro que você não vai tomar um chá mate, um preto, né? Mas a gente vai tomar ali um chá de frutas silvestres, um chá de aquele mix camomila, erva doce, cidreira, que é ótimo para o sono, chá de melissa. Então, às vezes, o paciente ele nem sabe usar, né, essas outras bebidas quentes e a gente pode até despertar um outro prazer nele. Entendi. Quando o assunto é doce, quem fez bariátrica não é um ET, tá? Então, assim, se a pessoa sem bariátrica tem vontade de comer doce, a pessoa fez bariátrica, ela vai ter vontade de comer doce também. Então, vamos normalizar a vontade de comer doce. É claro que você não vai operar querendo comer um mousse na dieta líquida, não é essa a ideia. Mas com quanto tempo você acha seguro a pessoa ali se arriscar num doce, né? E ter uma síndrome de dumping, porque pode acontecer? 60 dias, eu acho que é um ponto que você já tá voltando à sua alimentação normal, você já vai voltar a se sentir mais você, vai ter mais os eventos, né? E uma hora você vai ter o doce, né? Então, a gente recomenda sempre, para tentar, né, não ter um dumping logo de cara, que esse doce, ele venha depois de uma refeição completa, né? Refeição completa, pratinho do bariátrico, né? Então, sempre rica em proteína, rica em fibras, um pouquinho de carboidrato, porque a gente precisa de carboidrato para manter músculo, para ter energia. E aí, depois vem o docinho, né? Dessa forma, é uma maneira segura de você ter o primeiro contato com o doce. Eu falo que pós-cirurgia, o que muda é que a gente tem que pensar que horário que eu vou comer o doce. Eu não posso estar andando e aí falar, ai, que vontade de tomar um sorvete. Gente. Calor, sorvete, estômago vazio, é tiro, porrada e queda. Né? Então, eu acho que é isso que muda. Não é que você vai deixar de comer. Aí tem gente que fala, ai, Ana, mas que chato, né? Ter que pensar nisso, chato, né? É ser gordo, viver obesidade. Exatamente. Eu acho que chato é a gente não ter uma qualidade de vida, é a gente não poder estar fazendo esse passeio no shopping querendo sorvete. Então, eu acho que planejamento é algo que é necessário pro docinho. Tá? Mas a gente não vai, em hipótese nenhuma, excluir o docinho. 1 ano sem comer doce. Já vi coisas desse tipo. A gente vê por aí, né?
Mas eu tenho certeza que não é da equipe Não é. do Salé, senão vocês não iam ser quem vocês são hoje no nosso mercado. Assim, eu tô perguntando, porque como você tá dentro, né, do Instituto, que ele é muito grande e que ele tem um nome muito forte, é importante a gente saber um pouco da prática do que acontece, porque tem muita gente que tá assistindo, né? E que não conhece outros tipos de tratamento, não sabe como é a vida lá fora. Eu, por exemplo, já recebi de seguidoras um papel. Minha dieta primeiro mês vai ser assim, não tinha whey protein, não tinha dieta, não tinha receitinha, não... Sabe, a pessoa faz a cirurgia bariátrica, não tem nem o número da equipe. Você não é tratada nem pelo nome. Você é colocado num auditório com várias pessoas sendo atendidas ali ao mesmo tempo. Então, assim, essa realidade existe. Além do que minhas meninas maravilhosas que moram fora do Brasil e que vão operar na Turquia. Existe um mercado de cirurgia bariátrica na Turquia, que é um mercado muito fervoroso e que não tem equipe. Então, assim, as meninas fazem a bariátrica lá e ficam sem todo esse, né, acompanhamento. Então, assim... Girls, fazem online com profissionais do Brasil que são capacitados, né? Exatamente. Inclusive, Bia, como que você atende hoje, né? Você tá lá no Instituto, você faz online também, como que é? Eu tô lá no Instituto, né? Acho que praticamente, assim, quase todos os dias estou por lá. Faço atendimento online também. E estamos aí, né? Agora, nesse mundo dos suplementos também, né? Que a gente quer agregar, né? Ter o acompanhamento completo. Então, assim, quem tem a questão quesito distância, acho que o online ele veio realmente, né, a sua tropa, veio para trazer aí a informação. Na pandemia foi o auge, né? Inclusive, eu acho no Instituto também tá com acompanhamento, né? Em grupo. A gente tá formato em grupo, só que o nosso é 100% presencial. O de vocês não é online. O nosso não é online ainda. Quem sabe, né, Zinha? A gente tem aí uma inspiração em você, né? Eu falo, gente, quanto mais tropas, mais acompanhamentos online, mais vertentes. Eu tenho uma visão, Bia, assim, que a causa da luta de controle da obesidade, ela tem que ser uma causa de muita união. Exatamente. Porque menos de 1% das pessoas que têm indicação de fazer cirurgia bariátrica hoje no Brasil operam. Então, se a gente não tá falando a mesma língua, se a gente não tá aqui se ajudando, se a gente não tá se potencializando, são pessoas que estão morrendo em detrimento da obesidade, que poderiam estar escolhendo uma vida diferente. Então, assim, eu falo, né? O Paulão, inclusive, ele tem um acompanhamento multidisciplinar dele. Lá no congresso, eu conversei com o Salé. Eu não sabia que o de vocês era só presencial. Mas essa troca de informações entre os pacientes é muito importante, né? É muito importante, né? Paulão, inclusive, operou lá na Salé, né? Então, Paulão... ele fez há muito tempo também, Fez há muito tempo, né? E excelente também o acompanhamento que ele proporciona aí para os pacientes. Eu acho que ele atinge muita gente. A academia, eu acho que também é um nicho, né? Que o paciente que já foi obeso, ele se sente desamparado, né? Ele fala, como é que eu vou na academia? O professor, às vezes, não entende as minhas necessidades, quer me colocar lá um tempão na esteira, aí eu me machuco, não consigo ir no dia seguinte, aí eu vejo que eu não vou dar conta do treino, como é que eu vou voltar para a academia e me sentir seguro ou ali motivado naquele ambiente, né? Então, o trabalho também do preparador físico bariátrico, eu acho que é uma coisa imensamente necessária. A gente tem o Walter lá no Instituto, que tá lá, faz os nossos exames de bioimpedância, scanner corporal, ajuda os pacientes. Ele é diferente, né? Diferente, né? A gente sabe que a base é a musculação, mas tem exercícios que eles têm milhares de formas de serem realizados, né? E aí você, dependendo aí da quantidade de peso que o paciente está, ele não vai conseguir fazer um tipo de exercício para aquela região que saiu numa listinha do computador, né? Sim, sim. Então, ele ser olhado pelo profissional é muito importante. Todos os profissionais que tocam esse acompanhamento, psicólogo, nutricionista, o personal, o cirurgião, são muito importantes, né? E eu acho que agora, com as redes sociais, a gente está conseguindo
mostrar, né? Exato. Todas as facetas e a importância de todos os especialistas e nutricionistas, psicólogos, cirurgiões que queiram sentar aqui na minha cadeira, entrem em contato, né? Né, Bia? A gente já tá chegando no final desse episódio, mas vamos ter que fazer outro, porque eu quero trazer você para tratar um assunto que é... A doutora Ana engasgou aqui, tá, gente? A gente tá aqui, gente, bastidores, a gente Bastidores. ama. Pra falar também sobre reganho de peso, eu tinha um monte de pergunta de jejum intermitente, enfim. Acabou também... passando rápido. Voa! Eu aqui, a gente começa a falar, mas é bom que a gente conseguiu explicar muito sobre o whey protein, que é uma dor muito grande do paciente bariátrico. Mas você vai voltar pra gente fazer um pod só com o tema reganho de peso. Mas eu queria te agradecer muito, eu amei! Obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Nay, e parabéns pelo trabalho que você faz. Eu já te falei lá no congresso que é muito importante o que você faz, o quanto as pessoas que se sentem motivadas pelo seu sucesso, né? Então, assim, por favor, Não continue nos motivando, né? Vamos fazer musculação, vamos tomar o wheyzinho todo dia e que você continue aí brilhando todos os dias aí na nossa telinha. E com a bunda dura daqui a uns meses. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau.